Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do AGCast. Para você que não conhece, o AGCast é o videocast produzido e idealizado pelos alunos da AGCOM, aqui do campus da Vila Olímpia. Também nós temos alguns campos na Paulista e na Moca. Hoje estamos gravando aqui na Vila Olímpia. Eu sou a Ana Faita, estudante e host do seu podcast de hoje. E comigo, para essa nova temporada, eu tenho uma pessoa muito especial, que eu tenho muito prazer de estar dividindo a bancada com ela, Júlia Morim. Oi, pessoal, eu sou a Júlia Morim, estudante de Relações Públicas, e é uma honra participar desse episódio com a Ana Júlia. Tá, Ana, agora a gente já fala sobre o tema? O que você acha? Eu acho que a gente pode dar alguma dica pro pessoal, para eles saberem um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Tá, então vamos lá. Maquete? Prédio. Planta. O episódio de hoje é sobre arquitetura! Tá, agora eu vou revelar para vocês o nosso convidado. 10 anos de experiência, com um currículo mais do que extenso, Matheus Bafume. Oi, gente. Currículo extenso, Sim, 10 anos de experiência. Eu vou contar uau, pra vocês depois. A gente vai contar com mais calma. Mas, Matheus, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de ser nosso primeiro convidado. A gente tá muito feliz de ter aqui. Obrigado. Pra mim, realmente, eu fico bem feliz. Fiquei bem feliz com o convite, não esperava. Seu primeiro podcast, Meu né? primeiro podcast, espero conseguir agregar bastante aí pra quem tá assistindo. E Com a gente ter certeza uma você conversa vai. bem legal. Com certeza. Ju, conta pra gente um pouquinho Deixa eu dar sobre aqui o Matheus. um spoiler sobre o Fala a Matheus, verdade, por favor. Não vai mentindo aí de cara. Prometo pra todo mundo aqui. Já trabalhou com projetos civis? Já trabalhou com projetos de grande porte? Tô errada? Não, tá certo, vai lá. Escola, hospital, aeroporto, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Deixa eu ver aqui mais. Tô esquecendo alguma coisa? Eu fiz uma especialização na FGV de negócios imobiliários. Só isso, gente. E o homem fala Quase pra mim que acertou. que não é pouca É coisa. só isso, gente, só. E ainda é arquiteto e urbanista. Você quer mais o quê? E o nosso papo de hoje com o Matheus vai ser muito voltado para você, nosso estudante de arquitetura, e também para você que tem aquela veia empreendedora. Porque, não dando nenhum spoiler aqui, mas mais pra frente você vai saber um pouquinho mais da história do Matheus com o empreendedorismo. Então vamos lá, Matheus. Como começou sua atuação na arquitetura? Olha, acho que ela veio um pouco antes da arquitetura em si, né? Porque quando eu tava cursando ensino médio ainda, eu tinha que escolher um curso técnico, meu pai estava me incentivando, e eu fiz técnico em construção civil. Então ali foi a minha primeira inserção no mercado, e assim, foi essencial para mim, me ajudou muito, muito. E a partir daí, depois eu continuei, né? O restante da minha formação, e aí acabei escolhendo a arquitetura, que era o que eu sempre, né? Sempre não, né? Durante a graduação, acabei com o que mais me identificando, porque eu não fui aquela pessoa que desenhava em casa, que sabia certeza do que queria, né? O curso técnico primeiro me encontrou, e aí depois, posteriormente, eu acabei indo para arquitetura e Olha, é a minha área. Vou fazer uma pergunta de gente leiga, mas eu acho que é a mesma de muitas pessoas. Para fazer arquitetura, tem que saber desenhar? Tem que desenhar bem? Hoje em dia não, sabia? Não. Assim, vamos lá, né? A faculdade ainda, principalmente quando você entra, tem muita questão de desenho manual, né? De você ser habilidoso, mas logo depois do do segundo, terceiro semestre, isso morre, assim, porque acaba tendo a digitalização, né? Os programas e tudo. Então, assim, hoje a maioria não, né? Mas boa parte dos arquitetos não tem aquele talento de Oscar Niemeyer, de rabiscar e desenhar, entendeu? Eu mesmo, assim, adoro desenhar, mas eu gosto de desenhar, por exemplo, né? Em um iPad, um tablet, alguma coisa. Eu malha sei fazer aqueles passarinhos que é tipo Bem V, simples, um pessoal. solzinho no canto Hoje tem da- muita tecnologia que é o que o mercado usa mesmo. Então, acho que essa questão não que não seja necessário, entendeu? Às vezes você tá ali em campo, precisa fazer um croquis ou explicar uma ideia para um cliente, então você tem que desenvolver. Mas a parte de desenho manual é uma técnica, você desenvolve, entendeu? Então não é o bicho de 7 cabeças, não. E, Matheus, aqui no AGCast, a gente sempre pergunta para os nossos convidados um pouco sobre experiências, desafios. Conta pra gente um pouco qual foi um dos principais desafios que você viu na sua carreira, seja já formado ou como estudante. Olha, primeiro eu acho que o maior desafio foi sair da faculdade. O de todo mundo. Nós sabemos bem. A gente tá nessa. Então, isso porque eu fiquei num período de 10 anos para conseguir sair da universidade em Morumbi, que foi onde eu iniciei no primeiro semestre,
até o final. E aí peguei todas as transições da IME Morumbi possível, né? Entrei lá em 2016, quando era a gestão da Lauriette, depois foi passando as transições. Então, assim, foi bem complicado essa trajetória. Mas não só por questão da instituição, mas pela minha vida mesmo. Eu comecei a empreender muito cedo, né? Quando eu tinha 17 anos, eu estava concluindo o ensino médio técnico. E aí foi quando eu já tinha esse viés de empreendedor, sempre fui de vender brinquedo, vender coisas, e abri meu primeiro escritório. Tanto é que hoje a empresa, né, que eu conduzo, já tem mais de 10 anos de experiência, né? Eu abri ela com 17, hoje eu tenho 30 anos, né? E aí foi, enfim, de lá em diante, né? Foram experiências acumuladas. Agora, assim, com exceção de concluir a faculdade, eu falo que eu demorei 10 anos, não que eu fiquei cursando 10 anos, porque o curso de arquitetura são 5, né? Mas eu tive que sempre ficar pausando a faculdade, porque eu tinha que viajar, né? A minha trajetória profissional foi bem intensa, né? Então eu tinha que parar, viajar, fazer um projeto, aí estava atolado de trabalho, não conseguia dar conta de gerir a faculdade junto com, né? A própria questão da empresa que eu estava gerindo, os projetos. Mas de forma mais prática, pontual, eu acho que 2 experiências que me marcaram bastante profissionalmente. A primeira ainda, quando eu era adolescente, ali, pré-adolescente, eu tive a experiência muito bacana de ir para a África, né? Legal. Num projeto de impacto social que visava reformar escolas lá da África, em Moçambique. Então, acho que logo de cara, isso, logo no início da minha formação também, ainda, né, não tinha nem estado no curso de arquitetura, eu tinha acabado de me formar como técnico. E eu fui responsável ali por gerir o projeto de uma reforma de uma escola bem carente, né? É uma cultura, né, e é uma sociedade completamente diferente do que a gente vive aqui hoje, né? E, então, assim, acho que eu passei lá, se não me engano, 20, 30 dias. Então, isso foi bem, pra mim, assim, logo no início, né? Foi bem impactante, me marcou muito mesmo, né? E, além disso, eu acho que uma questão no âmbito mais profissional mesmo, foi quando eu tive o meu primeiro contrato de desenvolver um projeto para uma refinaria de petróleo da Petrobras. E acho que foi um baque muito grande, porque você imagina, né? Se você imaginar num servidor público ou num engenheiro de uma grande empresa como a Petrobras e tudo mais, você vai imaginar alguém, né, assim, mais de idade, barriguinha já com a história, né? História é a barriga, né? Um pezinho na aposentadoria. Isso. Então, imagina eu chegar, né, numa empresa, né, desse porte, com uma carinha de novinho, isso faz já alguns bons anos, né? E sentar numa mesa cheio de engenheiro, né? Pessoas formadas. Então, acho que o maior desafio durante o meu processo, hoje eu não enfrento mais isso, né? Foi essa concepção de olhar para você e ter aquele pré-julgamento. Falar, vixe, daí não vai sair nada, né? Ainda mais num contrato, num projeto, assim, de grande complexidade e tudo. Então, esse foi um desafio. Eu tremi na base também, falei, meu Deus, será que eu vou conseguir executar isso? Só que depois aí em diante, né? Acho que a gente tem, a gente em específico, né? Tem o poder de conseguir evoluir. E não recuar, né? Que acho que o que mais para mim me marcou foi essa resiliência, né? De buscar conhecimento e evolução. E aí daí veio, né, projeto com refinaria, aeroporto. Ixi, aí tem bastante. Como eu disse, né, pessoal? Não é pequeno. A carreira do Matheus. Mas me conta uma coisa, Matheus. Você falou um pouco sobre enfrentar um pequeno preconceito por ser jovem. E eu acho que, assim como muitas das pessoas que estão nos escutando agora, que são mais jovens, eu mesma já enfrentei muitas dessas questões de preconceito no mercado de trabalho como um todo, por conta de você chegar numa mesa em que tem muitas pessoas mais velhas e olham pra você e falam o que você tá falando, por conta de estereótipos, por conta da cara, de parecer muito mais novo. Como foi que você fez pra mudar um pouco mais esse jogo e ser visto mais como autoridade, mesmo sendo jovem naquela época? Não que você não seja jovem, perdão. Mas que você... de velho, né? Perdão, mas que você... Entende que você mudou um pouco dessa carinha de pessoa recém-chegada no mercado de trabalho. E como que você trabalhou isso ao seu favor? Olha, vou ser bem franco com você que, assim, isso foi uma luta muito grande pra mim no início da minha carreira. Ainda mais porque eu abri a empresa, eu era muito novo, né? E pra você ter noção, quando eu abri a empresa, eu não era legalmente habilitado para conseguir atuar. Então, o que eu fiz? Eu contratei engenheiros. Então, imagina, eu com 17 anos, 18 anos, contratar um engenheiro, né, que tinha idade pra ser meu pai. Contratar uma arquiteta que tinha idade pra ser minha mãe. Aí você pensa, você tinha, né, condição financeira, você veio de uma família rica. Não, nada disso. Era meter os pés pelas mãos ali e conseguir, né? Então, era uma dificuldade que você está falando, tanto na relação interna profissional, daquele cara conseguir, de certa maneira, me respeitar, porque, querendo ou não, era... por mais louco e utopia que fosse, eu era o chefe dele. Apesar que eu sempre me dei muito bem com isso, nunca fui muito autoritário nessa questão. Mas, principalmente com relação aos clientes, que era pior ainda. E aí, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu acho que são só os resultados práticos que você faz que vão mudar isso. Eu tenho, né, eu acredito muito em Deus, sempre orei muito, e no início eu orava, falava, Deus, eu quero envelhecer, porque eu quero parecer mais velho. Sim. Até que, em uma das orações que eu fazia, eu falava assim, será que eu quero mesmo parecer mais velho? Né? Depois eu chegar lá na frente, eu vou querer, né, sabe, ficar mais jovem. Eu acho que eu não quero.
Mas isso era uma pressão tão forte do que você tá falando, que na minha cabeça eu me sentia como um problema. Eu ser mais novo e tá atuando como eu atuava. E aí depois eu entendi que não. E assim, eu só consegui mudar isso, e a minha sugestão, né, pra quem assiste, né, e sofre, e tem medo de sofrer isso, é que você só pode mudar isso mostrando o resultado, entendeu? Porque tem um estereotipo real também, não é só uma questão assim... Porque, gente, né, a gente jovem não tem conhecimento das coisas. A gente muitas vezes coloca uma máscara ali, uma capa falando, a gente sabe, a gente conhece, a gente tá preparado e tudo, que precisa ter essa confiança, mas ao mesmo tempo a gente não tem. Então é só mostrando os resultados ali, realmente prático, entendeu? Foi assim que eu consegui quebrar as barreiras. Então, na primeira reunião, a galera me olhava assim, com um olhar assim, tipo assim, isso aí vai dar ruim, né? E aí, com a evolução das coisas, começavam, depois da apresentação dos resultados, de ver o projeto ali real, materializado, eu acho que uma outra coisa que pega demais é a postura, entendeu? Assim, não tem jeito. A gente, ainda mais no setor comercial, né, empresarial, a gente é visual. Então, assim, se você, né... Desculpa, não é uma questão estética, tá? Mas é uma questão de saber se portar nos locais. E eu vi... postura. E eu vi durante a minha trajetória toda muitas pessoas, às vezes, com até potencial, mas não sabiam se portar nos locais, entendeu? E acho que isso acaba impactando, né? Bom, Matheus, agora você comentou sobre esse conflito de geração. Então, aqui, Matheus, 17 anos, agora Matheus com 30. Desculpa estar revelando a tua idade. Mas agora você, com essa visão, 10 anos aqui como empreendedor, quando você pensa hoje na sua empresa e essas novas pessoas da geração nova na área no mercado iniciando, como que você daria sua dica? Você fala assim, olha, pessoal, escuta isso aqui e leva pro coração. Que no seu ver, geração atual, o que precisa ouvir relacionado a empreendedorismo e arquitetura? Nossa, é uma boa pergunta. Nossa, gente, o feeling foi aqui, ó, natural. Olha, eu acho que o que eu poderia falar é o que deu certo pra mim, né? Que é buscar experiência. Eu acho que... Eu me vejo assim, né? Até brinco com alguns conhecidos e amigos, que eu acho que a gente é uma geladeira, né? A gente do mundo é uma geladeira. E a geladeira, às vezes, tem um ketchup, tem um negócio ali, e às vezes você guarda o negócio e nem sabe pra que você vai utilizar. E uma hora você tá cozinhando ele, você pega. E eu acho que, querendo ou não, né? Para essa geração específica, eu acho que ela deveria ver todas as oportunidades, né? Como realmente algo que você vai guardar ali. Durante toda a minha trajetória, e acho que isso não muda pelo fato de eu ser geração Y, G, H, sei lá, né? Eu acho que é uma questão que, assim, eu tava executando um tipo de projeto, um tipo de trabalho, e falei, meu, por que isso aqui vai me ajudar? Talvez me ajude em nada. E aparentemente, naquele ano não me ajudou em nada, no ano seguinte não me ajudou em nada, mas anos e anos depois eu falei, caracas, olha só, aquilo que eu executei lá, mas tudo isso tem a ver com o quê? Experiência. Então, a minha dica é, se abre para experiências, para, né, no âmbito que a gente está trabalhando, falando aqui, experiências profissionais, entendeu? Mas eu gosto dessa temática, né? Então, por exemplo, normalmente na faculdade de arquitetura e urbanismo, muita gente entra querendo design de exteriores, interiores, achando que é só isso. Tem tanta coisa, assim, tanta coisa. Às vezes as pessoas se fecham. E as outras áreas a mesma coisa, né? Então, acho que é se abrir para experiência. E pensando em dar uma luz até para os nossos estudantes de arquitetura, aonde você procurava essas experiências novas, referências? O que você fazia como estudante que valia a pena para buscar refs? Eu sempre tive sede por procurar estágio, procurar trabalho. Eu era uma pessoa assim, isso não só nos estágios, mas em específico desde adolescente, assim, criança, vendia coisa, aí eu sempre queria trabalhar. Aí quando eu chegava num local que eu não conseguia trabalho, meu pai até brinca, né? Que aí eu fui para um processo seletivo uma vez e eu não tinha idade para trabalhar. E aí eu falei, não, mas meu irmão tem, trouxe ele pra entrar no trabalho. Eu sempre fui. Tipo Infojobs. Irmão, eu tive que arranjar um trabalho. O irmão sempre salvando a gente. Não queria saber de trabalho, não. Mas enfim, então eu acho realmente, né, eu sempre você vai ver que na nossa conversa aqui, e tem muito a ver com o que eu tô fazendo hoje aqui dentro da universidade, inclusive, né, que eu acho que é abrir experiência, entendeu? Abrir oportunidade de trabalho. Então eu acho que aí é o meio, porque não tem como durante o processo de graduação, a gente, infelizmente, né, aí a faculdade que me respeite, mas tudo bem, você pode ser 100% sincero aqui, então tá. Espaço livre. Eu acho que a faculdade, às vezes, ela vive uma bolha, os cursos, muito grande, né? Tem uma desconexão muito grande do que acontece dentro da faculdade, do que a faculdade simula de trabalho, atividade, e o que acontece no mercado de trabalho. E é essencial a faculdade simular e fazer, só que ela não consegue 100% atingir isso. Tanto é que vem de lei de ter estágio obrigatório para concluir a graduação. Então, essas experiências, eu acho que advém através de experiência de trabalho. Seja de estágio, entrar no mercado de trabalho de forma efetiva, acho que só vem através disso. E mais de uma experiência também. Porque
Porque às vezes tem gente que acaba achando que vai ficar na empresa, que é uma empresa linda e maravilhosa, se dedica boa parte do tempo para aquela empresa, fica naquele trabalho muitas vezes corriqueiro, não pega outras experiências, e infelizmente às vezes não dá certo ali, e a pessoa assim, passou um tempão só em uma coisa. E rola uma frustração, é rola. real. E é uma coisa assim, voltando, e desculpa de novo o papo de geração, mas atualmente a geração Z busca mais experiências. É uma coisa, a gente é mais conexado com experiências, com coisas novas, o que é muito bacana. Mas, falando agora de você e a Embi Morumbi, Vamos me falar de conta um experiência. pouco da Startup. Como que começou? O que faz? Pra quem que é? Conta um pouquinho aqui pra gente e pros nossos telespectadores. Claro. Na realidade, isso tem sido uma descoberta, acho que até pra mim, hoje em específico, né? É uma iniciativa startup, na realidade. Ela começou de uma problemática que eu sempre tive nessa trajetória que eu tive do lado empreendedor. Sempre tive que contratar muitos profissionais, né? Principalmente estagiários. Eu tenho um portfólio muito grande de projetos públicos, né? E devido a isso, o projeto público normalmente tem um orçamento muito baixo. Então, o que eu precisava fazer? Eu tinha uma equipe sucinta de profissionais formados e tinha, muitas vezes, uma legião ali de estagiários que faziam diversas atividades da parte projetual mesmo. E quando eu fazia os processos seletivos e quando eu inseria esses estagiários dentro da empresa, era muito difícil. Porque o pessoal acabava vindo com uma formação muito rasa. E aí, o que a gente fazia dentro da empresa, né? A gente ficava formando, né, ex-profissionais. Até a minha esposa sempre brincou, né? Que ela falava assim, nossa, a minha empresa chama Upgrade Projetos, né? E ela fala assim, nossa, a Upgrade é tipo uma universidade, porque a gente vem, fica formando as pessoas aqui, e aí, estagiário assim, faz parte da vida, né? A gente dedica tempo, né? Ensina, daqui a pouquinho ele arranjou uma outra oportunidade, ele saiu. Amém, e foi, beleza, entendeu? Mas pra gente ficar desse lado, começa o processo tudo de novo. Então, eu sempre tive essa dificuldade com relação a visualizar no mercado de trabalho, que infelizmente, e eu não tô falando de Universidade de Morumbi, eu tô falando de Belas Artes, tô falando de Mackenzie, eu tô falando de todas as universidades. É um problema, na nossa área, eu vou falar em específico, tá? Do nosso mercado, né? Tem vários dados levantados, assim, até pelo próprio CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Que apontam essa desconexão entre a faculdade, né? E o mercado de trabalho. E aí, o que acontece? Eu sempre tive essa insatisfação, né? Com relação... Satisfação não, né? Eu sempre vi essa problemática, né? Falei, beleza e tudo. Só que durante o meu processo nos projetos que eu gerenciei, eu vivi uma indignação muito grande, né? Eu trabalhei, né, com vários projetos de grande porte, como você falou, brincou, né? E públicos, né? E era muito triste, né? Quando eu ia, pra vocês terem noção, e não tô me gabando aqui não, pelo contrário, né? Só pelo fato de compartilhar a experiência. Eu tive experiências de ir, né, não só visitar edifícios da Petrobras, mas públicos mesmo, Ministério Público Federal, Justiça Federal, em Brasília, Rio de Janeiro, olha, diversos tipos de edificações. E essas edificações eram separadas assim, em dois segmentos. Edificações que normalmente atendiam o poder legislativo, o judiciário, essa galerinha, e edificações destinadas à população. Quando eu entrava em edificações para fazer projeto, né, destinadas à população, escolas, hospitais, era tudo cair aos pedaços, né? Assim, o estado crítico de absurdo, assim, você fala assim, gente, né? Eu até brinco, assim, né, com meus colegas de trabalho que Deus é brasileiro, porque senão era pra pegar fogo, Concordo. era pra, assim, prédio Plenamente. cair a todo momento, entendeu? Porque o estado é muito crítico, o status, né, das escolas. Em compensação, quando eu ia para edificações, né, que tinham porte para não atender a população diretamente, era algo absurdo. Eu lembro uma vez que eu fiquei chocado. Era um prédio da Justiça Federal, não lembro de qual estado mais, né? Mas era na região sul. E quando eu entrei no prédio, era da Justiça Federal, então era um prédio de desembargadores e tudo. E os caras tinham, assim, cada desembargador tinha um elevador. O piso era um piso de mármore, não sei o que lá. A quantidade de revestimento... A riqueza daquele prédio era divina. Quando eu entrei naquele prédio, eu falei assim, gente, tudo isso aqui é o nosso dinheiro. E eu duvido que vai ter uma escola, um hospital, alguma coisa Com o mesmo luxo. com o mesmo luxo, com o mesmo investimento. E por quê? Né? Então eu sempre tive essa indignação. E a Startup, ela nasceu basicamente com esse propósito de, primeiro, né, identificar que existia um problema na formação dos profissionais que estavam indo para o mercado, né? E também de uma ineficiência, que, pelo menos na minha opinião, com relação às edificações destinadas à população. E aí eu escrevi um projeto não, né, uma ideia de uma empresa mesmo, né, com um impacto social, né, que visava pegar os estudantes universitários do âmbito de arquitetura, urbanismo, engenharia civil, né, tentar prestar ali apoio para a capacitação extracurricular deles, com softwares, programas e tudo, né,
e pegar essa formação, esses estudantes disponíveis, né, e aplicar em projetos de finalidades públicas, escolas públicas, por exemplo. E aí eu comecei a trabalhar nisso, né, já faz um tempo e tudo, e inclusive, né, escrevi esse projeto para o CAU, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Ele é o nosso conselho de arquitetura e urbanismo e ele fez um projeto de pré-incubação, né? E aí eu escrevi o projeto e a gente foi aceito. Então a gente está nesse processo de pré-incubação, né? Agora. Para uma pessoa leiga, o que é um projeto de pré-incubação? Então, nesse mundo de startups, né? Tem vários segmentos, né? Quando você tem uma ideia, né? Várias etapas, na realidade. Quando você ainda tem uma ideia, está em concepção de alguma coisa, tem empresas, às vezes, que não têm fins lucrativos, às vezes empresas que têm fins lucrativos, que fazem incubações, literalmente, incubação, quando a mulher grávida ali, para dar luz a realmente algo mais sólido, né? O CAU lançou esse projeto de pré-incubação que visa justamente, né, apoiar ideias inovadoras. A gente entrou na categoria de negócios disruptivos, né, inovadores. Então ele tem o apoio, né, ali de formar realmente apesar de eu já ter um perfil empreendedor, já ter a minha empresa, isso é uma outra trajetória, uma outra empresa. E aí, obviamente, da pré-incubação, tem outras. O Itaú, por exemplo, tem um programa super famoso que chama Cubo. Inclusive, fica aqui na Vila Olímpica, ali embaixo, né? Tem vários bancos, várias organizações que aí fazem depois incubação, até virar, né? Enfim, de startup, da escala NAP, sei lá como que chama. Enfim, vai ter vários nomes daí em diante, né? E aí a gente iniciou, né? E aí eu escrevi no CAU, a gente foi escolhido, né? Tá nesse processo já faz alguns meses. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a firmar algumas parcerias também. A própria Universidade de AMB foi uma porta de entrada, eu era estudante, né? Muito mais fácil de e voltar aí, pra cá. Né? Exato. E aí, conversando com a coordenadora do curso, a gente começou a iniciar, e a gente já iniciou esse projeto aí, essa iniciativa aqui dentro da AMB, né? Que depois eu posso explicar um pouquinho mais como funciona e como que um pouco pra gente falando sobre o projeto, quais foram os principais avanços que vocês tiveram aqui dentro da faculdade? Pensando em até que os nossos ouvintes que estão escutando, que são estudantes de arquitetura, se interessem e queiram entrar também pro projeto, como eles podem fazer. Como que eles te encontram? Conta Olha, aqui pra gente. Eu acho que o maior dos avanços foi a abertura que a universidade teve. Acho que isso, e não é porque eu tô aqui no videocast mesmo, mas a coordenação do curso acho que entendeu a problemática e o potencial que tinha disso, né? Então acho que daí foi o primeiro start. E a gente iniciou um processo seletivo, que assim, de forma bem prática, né? Qual que é a ideia em específico dessa iniciativa? É literalmente pegar um estudante que está com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ou até mesmo que quer adquirir mais experiências, que era o que eu estava falando no início, que eu acredito que vai trazer essa formação, né? E atuar em projetos específicos, seja projetos públicos, seja projetos de empresas também, que a gente está pegando algumas empresas parceiras para trazer demanda. E basicamente a gente fez agora recentemente, entrou, né, demos start a esse processo e fizemos um processo seletivo inicial. E foi bem bacana, porque assim, ainda está tudo muito inicial, né? Não adianta eu querer assim, apresentar algo, nossa, que está estrondoso, que está tudo formatado, não. Dia após dia a gente está formatando isso. A gente abriu um processo seletivo, tivemos bastante inscrições, a gente pré-selecionou inicialmente 15 candidatos do curso de arquitetura que se inscreveram para o projeto, né? Para fazer um estágio realmente dentro, né, da empresa, junto com a AMB Morumbi aqui. Aí dos 15 a gente acabou selecionando efetivamente 7 e que estão agora iniciando, né? E está sendo uma experiência bem legal, porque pelo menos eu estou sentindo por parte deles, está muito recente isso, começou agora nesse mês em específico, mas a gente está com demandas tanto de projetos voltados para essa questão pública, voltado para a questão de retrofit, de escolas, né? Escolas públicas, mas também de outras demandas do mercado. Então, justamente pela minha vivência, né, de já mais de uma década aí, né? Pelo menos já completei uma década no mercado, então eu estou conseguindo trazer bastante experiências profissionais iniciais, né? Agora, então a gente está conseguindo pegar demandas do mercado, porque o foco né, em específico do projeto, não é estágio, eu sei que é super importante, eu gostaria de que todos os estagiários tivessem uma remuneração linda e maravilhosa, mas esse não é o nosso foco. A gente quer chegar no ponto de realmente conseguir ter remuneração dentro da faculdade dos estágios. Como essa não é a realidade, o que a gente consegue fornecer hoje é justamente experiência profissional, entendeu? Experiência de trabalho. Essa é a nossa proposta em específico dentro da iniciativa da Start, entendeu? A Startup aqui dentro da universidade visa trazer do mercado, fora da bolha, né, experiências para os estudantes, experiências reais, projetos reais. A gente trabalha na faculdade de arquitetura, pelo menos, com exemplos muito fictícios. Projetar um museu, projetar uma biblioteca, projetar, assim... Mas assim, a real mesmo, quantos arquitetos depois de formado, né, projetam? Ali, sai da faculdade projetando gente?
né? E é muito legal também que o projeto tem um fit também com o que a gente faz aqui na GECOM, querendo ou não, muito mais voltado para o nosso curso de comunicação. A ideia é que a gente coloque tudo que a gente aprende, seja, por exemplo, a Júlia, que é de Relações Públicas, acho que ela nunca pensou que ela ia estar apresentando um podcast na vida universitária dela. Não. Então, é muito legal essa questão de trocas de experiências dos cursos em si. E esse é um pequeno conselho que eu deixo para você, meus queridos ouvintes. Já falamos disso em alguns episódios anteriores, se você é um ouvinte assíduo. Mas é muito sobre aproveitar a faculdade e aproveitar essas oportunidades que a gente tem. Não necessariamente, óbvio, precisamos receber uma questão monetária por isso, mas olhar o além dessa fase de ver quais são as experiências e o que eu consigo aproveitar 100% aqui, que vai agregar no meu portfólio, que muda muito. Até por pessoa que já estou no mercado de trabalho há quase 5 anos já. Eu olho e vejo muitas das coisas que eu faço na faculdade, quando eu falo, seja para um gestor ou quando eu fiz uma entrevista de emprego, falo sobre tudo que eu já fiz, agrega muito mais pro currículo. E é muito legal também ver isso pro lado de arquitetura. Sim. Muito legal o projeto, Eu acho parabéns. que para todos os cursos, independente de arquitetura, eu acho que esse é um ponto fundamental, entendeu? A gente, durante que está cursando a graduação, tem uma dificuldade muito grande, ainda mais no cenário atual, que é muita gente que está cursando tem que trabalhar para pagar a faculdade. E vamos lá, né? Um estágio, por melhor que seja, né? Ainda mais uma universidade como a nossa, em específico, não tem uma mensalidade barata. Então, você conseguir, né, estagiar, pagar a faculdade e ainda sobrar um dinheiro pra tomar um sorvete, é difícil. Bate o delate, gente. Não, tem que ser um Mac e uma É cada casquinha. 3 meses, meu bem. Você já viu o valor da casquinha? A casquinha tá quase R$5. É difícil, é bem difícil, entendeu? A não ser, obviamente, né, que é a realidade de muitos estudantes que acabam tendo que ter subsídio dos pais, né? Sim. Ou estudantes que acabam tendo a necessidade de meio que procurar um trabalho externo e aí não conseguir estagiar e fica naquela luta. Mas o que eu acho que realmente, né, precisaria ter, eu acho que uma consciência muito grande dos estudantes de forma geral, é realmente buscar experiências, porque depois de formado, o que o mercado vai exigir dele, efetivamente, para dar uma oportunidade de trabalho, não vai ser título. Porque assim, em jornalismo, em relações públicas, em arquitetura, seja o mercado que for, gente, a quantidade de faculdade que a gente tem hoje, de cursos sendo ofertados por valores absurdos, de mensalidade aqui e lá, é muito grande. No final, todos dão a mesma coisa, um título, né? E o mercado tá cheio. Mas tá cheio de gente com título, entendeu? Eu vejo, assim, isso diariamente, assim. As pessoas têm a ilusão de falar assim, depois que eu me formar arquiteto... Eu vou conquistar o mundo. Isso, agora eu tenho um você trabalho a pessoa. garantido, eu vou conseguir... Meu, se você durante o seu período de graduação, entendeu? Não focou em adquirir experiências profissionais... Você vai ter muita dificuldade, mas muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho, entendeu? Porque aqui, durante o período de graduação, você ainda comete erros e o mercado aceita isso, né? Porque você é um estagiário, porque você está aprendendo, você tem essa questão de ser supervisionário e tudo mais. Depois que você é formado, aí o cara não adquiriu experiência suficiente, ele já é formado e o mercado não aceita mais um erro dele. Só que o problema é que ele não teve experiência suficiente e ele comete os mesmos erros que ele cometeria num processo de aprendizado, porque ele está aprendendo ainda. Só que o cara já é formado, né? E aí que eu acho que tá, né, o maior pecado. Às vezes eu tenho que fazer processo seletivo dentro da empresa e quando eu olho um currículo assim, a pessoa tá formada, tá linda e maravilhosa, a universidade assim, fala, nossa, a universidade com uma reputação excelente, o cara não tem nenhuma experiência profissional, nem de estágio, entendeu? Mas ele se formou, não, beleza, o cara fez até um estágio interno na faculdade ali, beleza, para efeitos, para cumprir, se é uma coisa ainda mais prática, show de bola. Mas às vezes assim, é algo, eu já vi gente, até amigos meus que tiveram que assim, né, entregar trabalho para cumprir carga horária de estágio, né, um trabalho ali. O que é muito olhar sobre a faculdade além da carga horária que a gente tem para fazer. É muito sobre ser um espaço para você adquirir suas experiências, coisas novas. É muito o espaço para errar. A hora de errar aqui é agora. Seja gravando um podcast, seja fazendo alguma coisa no startup. É muito aproveitar tudo que a faculdade já dá. Sim. E eu sinto também que falta muito, e aí é uma dica para você que está nos escutando, de pessoas que se interessem um pouco mais para ir além do curso em si, do que só vir fazer suas UCs e ir embora. Às vezes, conversando com um professor, você pega uma oportunidade de, por exemplo, tem um estágio ou tem alguma entrevista que a faculdade vai fazer que eu posso ir junto. E é muito, gente, sobre ser carudo. Eu sou uma das pessoas mais carudas que tem, que é ir e falar, não, eu vou, não tem problema, eu vou lá, eu apresento, porque
agrega muito para o currículo, não só para quem é da comunicação em si, por conta das oportunidades que a gente tem, mas acho que em qualquer área aqui. E eu gosto muito que na EMB a gente tem essas oportunidades de colocar o para fora das UCs. Sim. E aqui pegando já a deixa da Ana, que uma pessoa que vai seguir na arquitetura precisa ter? Precisa ter? Pode A ser gente uma falou pessoa- de experiências, Exato. mas eu tô falando de perfil. Assim, o que Soft você acha? skills, hard skills. Exatamente. O que pra você, na sua visão, como empreendedor e arquiteto? Como a pessoa que vai contratar, realmente. O que você olha nas pessoas que você quer contratar? Eu acho que é literalmente ter sede em aprender, entendeu? Eu acho que se a pessoa ela é muito acomodada achando que as coisas vão estar ali e de forma mastigada, eu acho que ela não deveria seguir a área de arquitetura. Na verdade, nenhuma área, mas específico para arquitetura, porque assim, a gente não tem muita coisa mastigada. A gente tem que, desde criar um espaço, né? Ou até fora do ambiente de criação, tem respostas que a gente não tem e precisa olhar em norma. Então, assim, a leitura, por exemplo, de olhar uma norma. Se é uma pessoa preguiçosa, graças a Deus que a gente tem hoje um chat GPT pro bem ou pro mal, que ajuda bastante a gente. Eu não vou falar nada. Isso é uma pauta sensível, o chat A gente GPT. aqui ainda é estudante. É meio sensível. Mas, assim, em geral, eu acho que essa questão é a sede por aprender, entendeu? Porque o conhecimento, gente, fala sério, né? Tem muito material, muita coisa, desde internet tradicional, a IA, seja o que for. Então, acho que a pessoa precisa ter essa sede em querer aprender. E, Matheus, aqui no nosso AGCast, a gente tem um quadro que é o Conselho do Convidado. Ixi. Onde você pode ter aqui toda a sua sinceridade. Falar uma coisa mais inspiracional, falar uma coisa mais racional. O que você vem do queria fundo do ouvir. seu coração, Matheus, exatamente. 17 anos. O que você queria que alguém falasse assim, olha, Esse isso é o aqui conselho que eu vou te é dar. pro Guarda teu 7 coração. chaves. Óbvio, o episódio todo, o Matheus dividiu várias experiências incríveis Vários que insights também. a gente pode considerar aí para não só para quem é arquiteto, mas assim, eu e a Ana tenho certeza que Exato. a visão agora é outra. Matheus, 17 anos. O que ele gostaria de ouvir? Vixe, eu espero ter resposta pra tudo. Quero ver se eu não vou passar vergonha aqui com vocês. Vamos Claro lá. que não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O que ele gostaria de ouvir? Um minuto de silêncio pra ele pensar, gente, não tem problema. Seja resiliente. Acho que foi isso que me guiou nessa trajetória. Então, ele não sabia disso, entendeu? Eu não tive ninguém pra me falar isso, entendeu? Pelo contrário, eu tive bastante gente que falava pra eu desistir. Então, acho que ser resiliente. Realmente. Eu acho que, como eu troquei uma ideia aqui com o Matheus antes da gente começar a gravação, e ele dividiu principalmente a parte de empreendedorismo dele. E eu volto a dizer, tô enchendo o saco aqui falando da carga que você tem, assim, de vida, de carreira. E é muita porrada. É muita porrada. Mas te transformou no Matheus Com hoje. certeza. Que tem... Gente, desculpa, eu vou ter que mostrar ainda a minha indignação. Foram 17 anos. Com 17 anos, você começar uma empresa, pra mim... Desculpa, gente, eu não teria cabeça. E eu acho que, assim... foram muitas coisas que você teve que cair e falar assim... Calma aí, eu tenho que levantar. Sim. E eu acho que realmente é incrível. Eu e a Ana quero agradecer imensamente por você ter vindo, ter participado desse episódio. Tenho certeza que todo mundo aqui está muito feliz com os insights. E Pode é isso. contar com a GCast para divulgar quando saírem Com novas certeza. inscrições para o pessoal de arquitetura. Aqui você tem um lugar aberto sempre que você quiser voltar. Trazer também a professora Camila para conversar junto com a gente. Acho que foi um papo muito legal, principalmente para os nossos estudantes de arquitetura. Então, essa foi a vez de vocês. Mas, Matheus, conta pra gente, como que o pessoal te encontra pra fora daqui do AGCast? Seu momento jabá, faça suas redes sociais, a câmera é sua. Olha, eu sou muito enferrujado em rede social, apesar de ter que assim, sabe, entrar nesse meio. Mas as minhas redes sociais são abertas, né? A minha rede social pessoal eu compartilho mais a minha vida mesmo, que é @bafume, que é meu sobrenome, né? B de bola, A de amor, faca, uva, macaco, elefante. Bafume não é um nome muito fácil. Então é @bafume, consegue me encontrar nas redes sociais. E também a iniciativa, né, a empresa, né, Startup. É muito fácil encontrar aqui dentro da universidade, principalmente no âmbito da arquitetura e urbanismo, né? A gente sempre está abrindo processos seletivos novos. E a gente também tem nosso Instagram, né? @start, _up_oficial.
Com certeza, Perfeito, várias Matheus. conexões no LinkedIn vem por aí. Olha, eu vou deixar inclusive uma chamada aqui, né? A gente teve o nosso primeiro, em específico para o pessoal de arquitetura e urbanismo, né? A gente teve nosso primeiro processo seletivo, que foi agora há pouco tempo. E a gente está estruturando esse processo, mas a intenção é que a gente abra novos processos seletivos. Justamente com essa mesma pegada de trazer experiência para os estudantes profissionais reais, né? A gente deve abrir logo mais, né? Acho que provavelmente pro próximo semestre, ou no final desse semestre ainda, um novo processo seletivo. Então, incentivar o pessoal aí que está assistindo a gente, que é de arquitetura e urbanismo, a se inscrever, porque a gente tem várias modalidades para conseguir trabalhar, não necessariamente precisa ser full time, entendeu? Tem gente que está já iniciando com a gente, que já está estagiando, e essas pessoas têm essa sede por conhecimento e tá aproveitando essa oportunidade também. Então, fica aí a chamada aí para quem quiser conhecer um pouco mais. Ai, obrigada, Matheus. Foi um papo muito legal. Gostei muito de conversar com você. Eu que agradeço. Espero muito que o projeto ilumine muitas vidas. Acho que já está transformando também os nossos futuros arquitetos de hoje em dia também. E, Júlia, acho que é na hora da gente fazer o nosso jabá aqui. Com certeza. Fazer o nosso jabá. Não esqueçam de curtir e comentar esse episódio aqui. Seguir @Anhembi Morumbi nas redes sociais. O nosso episódio vai estar disponível em áudio no Spotify e também em vídeo no YouTube, caso você queira acompanhar de pertinho. E vocês me encontram no @AnaFaita no Instagram. E, Júlia, onde a gente te encontra? No Instagram é AmorimJúlia, com 2A no final. E no LinkedIn é Júlia Amorim Almeida. Ah, ela falou do LinkedIn. Eu também sou Ana Júlia Faita no LinkedIn, para vocês me conectarem comigo. E acho que ficamos por aqui no nosso episódio de hoje. Caso você, nosso ouvinte, tenha uma sugestão de alguém que vocês querem trazer para cá, seja para falar sobre um tema, uma pessoa, não esquece de comentar aqui embaixo no nosso YouTube sobre o seu convidado favorito, que a gente vai entrar em contato, trazer aqui também. Matheus, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, foi um privilégio. Foi ótimo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até tchau, o próximo pessoal. Até o episódio. próximo episódio.